Ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. O livro do Gênesis tem uma construção muito clara quando quer falar acerca de um jardim no Éden, aquilo que na literatura cristã é denominado de paraíso. Muitos, de fato, acreditam em um jardim do Éden literal, em um local, um espaço denominadamente belo, maravilhoso, um local como literalmente arborecido de diversos tipos de plantas, árvores, ervas, frutos, recursos naturais abundantes e gratuitos para a sustentação da vida humana. Vida humana esta, quando falamos da mitologia, que se trata do casal primordial Adão e Eva. Mas será que além das mitologias que já conhecemos, que fazem paralelos com a mitologia de Adão e Eva, existe alguma outra função que este mito assume para os hebreus? Quando falo de hebreus, não estou me referindo à mitologia de um povo que saiu da terra do Egito, mas aqueles que repovoaram a terra pós-cativeiro babilônico. Vamos mergulhar na obra do historiador italiano Mario Liverani, quando ele fala especificamente do Jardim do Éden. Vamos ler e aprender com este estudo que eu montei se nós temos outros tipos de função redacional que podemos perceber no texto. Uma camada de redação político-social, além dos arquétipos do Adão e Eva primordiais. Vamos fazer a leitura do livro Para Além da Bíblia na página 283. Eu estarei lendo e também farei alguns comentários. Durante a minha leitura e explicação, estarão aparecendo na tela demais referências bibliográficas que eu me utilizei para nós falarmos neste estudo. Em meio à paisagem desolada e selvagem, também se formaram núcleos de ordem e produtividade. Eram propriedades agrícolas em que as áreas dedicadas à horticultura, tamareiras, árvores frutíferas e culturas de plantas rasteiras como cebola, alface e demais leguminosas eram devidamente dotadas de valas de irrigação, cuidadosamente cuidadas por jardineiros e bem vedadas para protegê-las de roubos e danos que poderiam ser causados por homens e animais. Mas estas unidades de produção, perfeitamente normais, tinham o seu modelo e a sua sublimação de caráter bastante recreativo e ostentoso, no jardim real, onde se concentravam árvores e plantas ornamentais e animais e aves de toda a espécie. Estes jardins reais constituem o modelo do Jardim do Éden, onde se passa a história bíblica de Adão e Eva. Gênesis capítulo 2, do versículo 4 ao capítulo 3, versículo 24. O termo hebraico pardeso, parque, é de origem persa. E o persa também é a difusão máxima deste tipo de jardim cercado. Ou seja, na época em que nós podemos falar assim do exílio,
os judeus/hebreus tiveram contato direto visualizando este tipo de jardim, este tipo de construção ou jardim real, em que sim, os reis, os imperadores juntavam neles todo tipo de planta que eles encontrassem, exótica, todo tipo de leguminosa, todo tipo de fruto que eles pudessem encontrar, e ainda neste jardim eles alocavam animais de todo tipo de espécies possíveis. Sim, isto era praticado. Devemos atribuir, portanto, a história à Babilônia durante o período persa, mas é aconselhável tratá-lo aqui para não dispersar muito o tema da paisagem, que, aliás, se estende por vários séculos. O paraíso persa tem uma longa história. Já no Egito, do Novo Reino, Tutmés III, por volta de 1450 antes da Era Comum, reuniu numa espécie de jardim botânico todas as plantas exóticas que os seus exércitos tinham recolhido durante as expedições à Síria e à Núbia, ou seja, desde a Pérsia até ao Egito. Este tipo de jardim ornamental existia e é muito bem atestado pela historiografia. E depois os reis assírios, pelo menos começando com Tiglat-Pileser I, por volta de 1100 antes da Era Comum, também concentraram plantas exóticas e animais incomuns em seus jardins murados, como se quisessem materializar cerimonialmente o controle que exerciam sobre o mundo inteiro, assim como a ideologia do Império Universal exigia. Na época de maior esplendor do Império Assírio, com Sargão II e Senaqueribe, os jardins reais estavam ligados ao Palácio Real e continham plantas, animais e edifícios característicos do mundo conquistado, que eram expostos para a admiração do povo. Os paraísos persas deram continuidade a esse costume assírio. Por um lado, temos os paraísos cerimoniais ligados às capitais imperiais. Epazárgadas mostra a típica estrutura de irrigação quadripartida, com evidente alusão cósmica, também refletida nos 4 rios do Éden bíblico. Por outro lado, a administração persa multiplicou e até certo ponto banalizou a instituição do paraíso, proporcionando até as capitais provinciais e, sobretudo, difundindo a sua forma utilitária, uma propriedade agrícola real, na qual os desejos de recreação e exposição típicos da horta com as produtivas típicas da propriedade agrícola. Então, olha só, é quase, entre aspas, sem querer fazer anacronismo, um tipo de exposição política, um tipo de negócio turístico em que o grande papel é o exibicionismo do poder imperial, do poder real. A história bíblica é, sobretudo, uma expressão ulterior do episódio recorrente de transgressão e castigo, localizado desta vez na própria origem da humanidade. Mas o paraíso é também símbolo de uma condição existencial marcada por sentimentos conflitantes, de inclusão e exclusão, proteção e exposição e conforto e fadiga. Dentro do paraíso, tudo é fácil e espontâneo. As águas de irrigação, as árvores de frutos, os próprios habitantes que vivem descansados e inocentes. Fora dele, tudo se torna difícil e doloroso. O espaço aberto só se torna produtivo como resultado de um trabalho árduo. Mas o acesso ao jardim é proibido aos meros mortais, que, consequentemente, devem levar uma vida miserável para garantir uma sobrevivência problemática ainda. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, se você não crê em um Deus, em uma divindade, está tudo certo. Então que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. मानत नाही रे पिया
पिया को